ser alguém profundo que não ame esse mundo. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. A paz do Senhor, irmãos, que Deus esteja com cada um de nós nessa noite. Que a presença de Deus realmente venha, de fato, nos transformar. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós não voltamos a ser o que éramos. A presença de Deus nos transforma profundamente. É isso que nós buscamos. Seja muito bem-vindo a esta casa. Você que nos visita, seja especialmente bem-vindo. Que você sinta essa presença transformadora de Deus na sua vida. Que ela esteja sempre presente em cada dia, em cada momento. Amém? Convido você a baixar a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque reconhecemos a Tua soberania, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, nesse momento, ó Pai, nos colocar como um caderno em branco diante de Ti, para que o Senhor escreva aquilo que o Senhor quiser, para que o Senhor escreva os Teus planos, para que o Senhor desenhe os Seus projetos, ó Pai, em nós, ó Pai, para que nós sejamos simplesmente instrumentos Teus, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o arquiteto dos arquitetos. O Senhor foi capaz, o único capaz de projetar um mundo tão perfeito como Ele é, esse mundo que até hoje deixa as mentes mais brilhantes dos seres humanos, aqueles cientistas mais inteligentes. Até hoje o Senhor nos surpreende, até hoje o Senhor deixa a humanidade completamente embasbacada com toda a sua magnitude, ó Pai, com cada detalhe, com cada coisa mais pequena que existe, até a maior que existe, de átomos microscópicos a galáxias infinitas. O Senhor foi quem criou todas as coisas, o Senhor é quem arquitetou tudo, e o Senhor nos criou dentro do seu plano maravilhoso. Por isso aqui estamos nós, ó Pai, para cumprir essa parte importante do teu plano, ó Pai, que é glorificar e adorar o Criador, o Deus dos céus, o Deus da terra, o nosso Deus. Glorificado seja o teu nome, adorado seja para todos sempre o teu nome. Essa é a nossa oração. Amém. A palavra de Deus, o texto que nos guia em Salmo 40, versos 5, 6 e 8, diz, vamos ler todos juntos? Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se podem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamar e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios que oferta não existe, mas abriste os teus ouvidos. Holocaustos e ofertas que o pecado não existe. Em grande alegria, fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Deus não está interessado em superficialidades, em coisas que são feitas só da boca para fora, em coisas que são feitas apenas para parecer algo, porque Deus é o único que olha para o nosso coração. Por isso nosso desejo é que tudo que está lá dentro, que ninguém mais consegue ver, seja agradável a Deus. Que o nosso pensamento, que o nosso sentimento, que o nosso coração seja agradável a Deus. Vamos louvar a Deus com esse cântico
que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração agradem sempre ao meu Deus. Amém? esse amor que nós sentimos por Deus, mas a Bíblia nos ensina que quando faltam as palavras, o Espírito Santo intermedia nós através de gemidos inexprimíveis. Por isso, nós vamos continuar louvando esse Deus. Venho lhe dizer que
Você tem oportunidade agora, abaixando a sua cabeça, clamar a Deus. Abba Pai, Paizinho querido, olha para nós, olha para mim, Senhor. Sei que não sou merecedor, Pai, por tantos pecados que carrego, por tantas falhas que cometo, mas, Senhor, olha para mim, perdoa-me, limpa-me. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes
sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Santo eterno Deus, ó Pai, nós queremos diante de Ti, ó Pai, derramar-nos completamente, ó Pai, derramar a nossa alma por completo, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Ti, ó Pai, porque sabemos que cada pequena coisa que existe dentro de nós, ó Pai, que por nós pertence por natureza, ó Pai, precisa ser completamente restaurada por Ti, ó Pai. Não existe nada que tenhamos recebido da nossa natureza, ó Pai, que não precise da Tua ajuda, não precise da Tua restauração, da Tua regeneração, ó Pai. Por isso nós aqui queremos clamar a Ti, que o Senhor nos transforme por completo, que o Senhor nos encha de Ti, ó Pai, para que possamos ter um coração tal qual o Seu, ó Pai, para que possamos experimentar da Tua maravilhosa vontade, para que possamos, Senhor, aprender a ter prazer na Tua maravilhosa vontade. Deixar de ter prazer, ó Pai, nas coisas deste mundo que só nos levam à perdição, que só nos levam à separação de Deus. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito e Deus não pode conviver com o pecado. Mas nós sabemos que, através de Cristo Jesus, os nossos pecados são lavados. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Lava, Senhor, lava-nos por completo os nossos pecados, ó Pai. Anula, apaga, Senhor, a culpa que reside em nós com o Seu sangue maravilhoso, ó Pai, para que possamos andar lado a lado contigo, ó Pai, e possamos reaprender o prazer de desfrutar da Tua presença, o prazer de desfrutar dos Teus planos, dos Teus preceitos maravilhosos, ó Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Teu nome queremos dar glória, ó Pai. Queremos mudar o foco das nossas vidas, ó Pai, tão centrado em nós mesmos e voltarmos para o Teu Filho, Cristo Jesus, porque é somente através dele que nós podemos ter verdadeiramente vida. Em nome desse Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos continuar louvando a Deus. Você que veio preparado com os seus dízimos e ofertas, tem a oportunidade de trazê-los. Enquanto nós vamos cantar sobre essa comunhão maravilhosa que nós desfrutamos com Deus, em especial quando nós nos aproximamos intimamente com Ele, no nosso momento de oração, no nosso momento de comunhão profunda com Ele. Amém? Nesses tempos de aflição.
A igreja toda. Hoje também já é a segunda vez que nos está visitando um neném. Gostaria que ele venha aqui na frente. Neném, criança de Deus. Gostaria de apresentar a igreja toda ao Luiz Fernando. Vizinho, 2 meses e meio já. Está bem acordado, o olho bem aberto. As crianças das outras épocas demoravam a abrir o olho. O Luiz Fernando não. Está bem aberto. Então, peço por favor que a igreja fique de pé, coloque suas mãos em direção a Luiz Fernando para suplicar ao Cristo Salvador que pide dele. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, Tu tens o poder, Tu és soberano. E sabemos, Deus, que quando a Tua igreja ora, Tu atendes, Pai. Tu escutas nossas orações, Senhor, e atendes conforme a Tua vontade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, suplicamos pelo Luiz Fernando, que a Tua bênção esteja sendo derramada sobre ele, Pai. Cuide dele, protege ele do mal, protege todo tipo de doença, ajuda no crescimento dele, Pai. Livra de todo tipo de dificuldade que possa estar ao redor da vida dele, Pai. Abençoa ele, Senhor. Tu és um Deus da providência, Tu és um Deus, Pai, que tem o poder para fazer maravilhas na vida de Luiz Fernando como em nossas vidas, Pai. Por isso suplicamos com essa fé total, Senhor, de que através do nome de Jesus, Senhor, Tu podes fazer maravilhas nesta pequena criança que Tu plenamente conheces, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Pode sentar. Aí está Luiz Fernando. Podem conhecer bem, ele é o Luiz Fernando, hein? Está bem aberto o olho. Não conhece aquele lugar. Agora as crianças, por favor, venham aqui para orar. Agora nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, maravilhosa palavra e também, como temos cantado, o Espírito Santo continuará nos guiando. Então, vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Deus, queremos que continuemos falando, Pai. Agora a Tua palavra estará, Senhor, sendo ouvida, pregada e ouvida por todos nós. Essa palavra que transforma, essa palavra que tem poder. Pai, em nome de Jesus, que fique gravado totalmente em nossa mente, em nosso coração e totalmente, todos os dias de nossa vida. Guie essa palavra de libertação, de
te agradecemos também pela oportunidade de ofertar. Senhor, obrigado pela providência financeira que nos entregas e que também, através dessa providência, podemos ser parte da tua obra. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Na quinta-feira, teremos nossa vigília de oração. Começa às 8h30, aqui no templo. Por esse motivo, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, falei um pouco sobre oração e como a oração está vinculada com a soberania de Deus. Interessante como a soberania de Deus e a oração é um só. E de algum modo estudamos algo, porque o tema é muito amplo, mas algo pelo menos para entender a importância da oração, porque sim, temos que orar, e como esse Deus soberano está agindo em nossas vidas. Um detalhe que entendimos foi que Deus tem um plano maior, um plano muito grande, não somente para nós, hoje, para a nossa vida. Ele tem um plano para toda a humanidade. E nós somos parte desse plano, mas não somos o único plano. Por isso que nossas orações e a resposta de oração que Deus entrega está não somente direcionado para um momento, uma circunstância, está totalmente direcionado para um todo que vai além do tempo e além, obviamente, de nossa vida. Deus está agindo, não somente hoje, neste momento. Deus já esteve agindo desde antes da fundação do mundo e continuará agindo. Então, a oração é necessário para entender o propósito de Deus, esse plano maior, como nós entramos nele, qual é nossa participação. É esse o motivo pelo qual nós oramos. Hoje eu gostaria, agora à noite, falar um pouquinho mais sobre oração, mas nessa perspectiva, estando no centro da vontade de Deus. Olha, a ideia justamente coloquei de estar no centro da vontade de Deus, é isso o propósito que Deus deseja com respeito a cada um de nós. Que todos os seus filhos, não somente nós aqui reunidos, todos os seus filhos que estão espalhados pelo mundo, fiquem sempre no centro da vontade de Deus. O perigo com respeito a esse centro é que muitas vezes nós fugimos, ficamos na periferia, ficamos longe. Pior ainda quando acreditamos que, por ensinos errados, acreditamos que estando longe do centro, ainda assim está certo. Eu vou dar um exemplo, poderia dar vários, mas hoje eu vou falar só de um para poder entender como rapidinho nos desviamos desse centro e colocamos em outro lugar. Tem muitas pessoas, muitos irmãos, inclusive filhos de Deus, que acreditam que Deus fala de diferentes maneiras. E eu também acredito nisso. Eu acredito, Deus é soberano. Então, só que muitos acreditam que Deus, por exemplo, fala através do sonho. Perfeito, Deus pode. Ou Deus fala através de uma revelação. Eu concordo com tudo isso. O que eu discordo, e aqui está o detalhe, e o perigo justo de nos afastar do centro da vontade, é que muitas pessoas acreditam que o sonho tem muito mais poder que a palavra de Deus. Aí está o problema. Isso é um problema tremendo. Então, pastor, eu tive um sonho e Deus me mostrou com um anjo que eu tenho que fazer tal coisa. Só que aquilo que, entre aspas, Deus mostrou no sonho é muito diferente da sua palavra. Aí eu fico pensando, como é isso? O próprio Deus contradiz sua palavra? Não tem como. Então aí eu dou uma resposta. O teu sonho não é de Deus. Não, pastor, mas que isso? Eu vi um anjo. Pois é, a Bíblia fala que temos que discernir os espíritos. E eu já te falo que esse não era anjo. Era outro tipo de anjo, o anjo do mal, que veio a se apresentar. Ou seja, quando eu falo estar no centro da vontade, significa que nunca podemos nos afastar da palavra de Deus. Posso ter um sonho? Sim. Mas se esse sonho contradiz a Bíblia, qual rejeito? A Bíblia? Não. Rejeito o sonho. Não, pastor, mas o sonho é muito bonito. Apareceu uma nuvem, uma luz brilhante. Manda o lixo. Se ele contradiz a palavra de Deus, não é de Deus.
estava agindo uma situação e no momento em que eu escolhi, eu senti uma coisa aqui quentinha. Então eu entendi que foi Deus que me falou. De novo, aquilo que você acha que é de Deus contradiz a Bíblia, deixa ver, não é de Deus. Não é de Deus. Então, quando eu falo sobre estar no centro da vontade de Deus, não somente eu, à luz da Bíblia, significa que Deus pode falar de diferentes maneiras, só que nunca pode contradizer sua palavra. Nunca pode contradizer. Não adianta inventar que, eu sei, na justificativa humana, nós podemos dizer, pastor, mas você não sabe como foi. Eu o único que sei que Deus é um só. E que esse Deus único não pode contradizer sua palavra. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus da mentira. E muito menos Deus pode ser um Deus que fala para alguns uma verdade e para outros abre mão dessa verdade. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, diante de uma situação que eu preciso discernir, inclusive em oração, uma resposta de Deus em oração, só vou aceitar que de fato foi Deus que respondeu essa oração se ela está conforme a palavra de Deus. Não está, não fico com essa resposta. É um determinante que Deus claramente fala através da Bíblia. Agora, como entender essa questão? Olha, é interessante, a Bíblia fala de dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que quando procuram algo, desejam que algo se realize, eles fazem de diferentes maneiras. Cada um deseja, sei lá, seus pedidos, seus desejos se concretizam. Só que a Bíblia fala que existem dois tipos de pessoas. E olha, aqui está em Efésios, diz assim, vamos ler primeiro. Portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então, segundo a Bíblia, aqui nos fala que existem dois tipos de pessoas que vão agir conforme os seus desejos, os seus procedimentos. No início fala, são os tolos. Continua, e o outro são os sábios. Vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Ou seja, existem dois tipos de pessoas. O tolo, ou também chamado de insensato, e o sábio. Ou seja, mais uma vez, quando eu estou no centro da vontade de Deus, Deus não me vai chamar de tolo, muito menos de insensato. Estar no centro da vontade de Deus, Deus me vai chamar de sábio. Mas como é esse sábio? Vamos primeiro entender então o oposto, o tolo. O tolo que entende? Lembrem, estou falando sobre como reconhecer quando de fato estou debaixo da vontade de Deus. E tudo isso está vinculado com a oração. Tudo isso. Porque quando eu, ou vocês também, pedem algo através da oração, como saber se verdadeiramente aquilo que estou pedindo, aquilo que estamos suplicando a Deus, clamando a Deus, é algo que Deus agrada e Deus deseja realizar? Vamos lá. Então, primeiro o tolo. Tolo, obviamente, a palavra fala é o insensato. É tudo o oposto. Como é o tolo? Como é o insensato? Ele toma decisões confiando em si. Essa é a característica, perceba. Diz assim, o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e confia em si mesmo. Muitas vezes eu tenho enxergado isso. Pessoas, cristãos, filhos de Deus, que sabem o que está escrito na Bíblia. Sabem bem claro, muitas vezes inclusive já ouviram um sermão, estudo bíblico, escola bíblica dominical, mas ainda assim escolhem o caminho do mal. Por quê? Porque são arrogantes, porque confiam em si mesmos. E obviamente quando eles são confrontados com a palavra de Deus, ainda assim acreditam que suas decisões são melhores que Deus. Então o tolo, conforme a Bíblia, a primeira questão é um arrogante e confia em si mesmo. Por quê? Porque toma decisões e só confia em si. O que mais? Que características mais tem esse tolo, esse insensato? Ele não quer conhecer
o certo e o errado. Outra característica. Como assim? Esse tolo, esse insensato, não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar sua opinião. Isso é interessante. Aí uma pessoa, um cristão, um filho de Deus, vai e procura e fala assim: olha, eu entendo, à luz da Bíblia, que as tuas decisões estão erradas, que você tomou uma decisão errada, você está praticando mal, você se está desviando. Já como é tolo, como é insensato, e não deseja agradar a Deus, ele fala assim: fica com tuas coisas, não venha falar de mim, não quero nem te ouvir. Quem é você para que venha me falar que se estou certo ou errado? Tolo, insensato, inclusive, sabendo que ele está errado, ele continua argumentando que os seus atos são certos. Inclusive quando sabe que está errado. Inclusive quando outro irmão vai e procura ele e fala: não, biblicamente você está em pecado, biblicamente você está errado. Ainda assim ele fala: não. Por quê? Porque se acha perfeito. Nunca é. Que mais? Que outra característica tem este tolo, segundo a Bíblia? Ele não aceita os ensinos bíblicos para a sua vida. Ele não aplica a palavra de Deus para a sua vida. Olha que interessante, diz assim: não fales aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Ele não aceita. Ele é o dono da verdade. Ele sabe que quando ele faz qualquer coisa, sempre o melhor. Ele tem os melhores filhos do planeta Terra, ele tem o melhor matrimônio, ele é a melhor pessoa, ele é o melhor cristão, ele é tudo melhor. Ele não aceita. E como ele é o melhor, para ele não precisa ouvir a palavra. E essa pessoa que está ouvindo neste momento este sermão, está ouvindo este sermão e fala: fulano de tal deveria estar ouvindo esta palavra. E essa pessoa quando escuta este tipo de textos bíblicos fala: pastor, é muito verdadeiro, por isso que eu falei para fulano de tal. Será que é para fulano de tal ou é para você diretamente? Então, um dos princípios, conforme a Bíblia nos fala, do tolo, do insensato, ele não aceita, despreza a palavra de sabedoria. E obviamente despreza a Bíblia. A Bíblia despreza. E aí ele termina dizendo, outro provérbio diz assim: como o cão que retorna ao vômito, assim é o tolo que insiste na insensatez. Interessante, olha, é uma coisa muito forte. Assim como um cachorro volta ao vômito. Nossa, só de pensar em uma coisa desagradável. Assim é o tolo, o insensato, que não aceita a palavra de Deus, que acredita que sempre está certo, que ele acredita que sempre que ele é completamente guiado, as suas decisões são as melhores. E o pior de tudo, não reconhece a Bíblia, a palavra de Deus, como melhor. Não aceita estar no centro da vontade, não tem prazer em viver, em praticar a vontade de Deus. Não tem prazer. Então a Bíblia vai chamar, ou vai colocar a ele como um cachorro, um cão, que constantemente está retornando ao seu vômito. Olha que tal situação que vive essa pessoa. Mais uma vez, por isso é que eu falo, diante de muitas revelações que por aí existem, nós mesmos às vezes acreditamos, podemos nos desviar da palavra de Deus, podemos nos desviar da vontade de Deus. Mas, nesse momento, devo refletir e devo voltar. Se eu não volto no centro da vontade de Deus, então a Bíblia me diz: você é um tolo, você é um insensato. E você está voltando ao seu rumo. É assim como a Bíblia nos define. Todo aquele que se afasta da vontade de Deus e procura seu caminho. Não existe negociação. Lembre, é algo que acontece. Não é algo que só para algumas pessoas. É uma verdade que acontece para todo aquele que se afasta da vontade de Deus. Agora, o outro tipo de pessoa, conforme eu falei, é o sábio. É o sábio. Anteriormente falei sobre o tolo, mas agora sobre o sábio. Quem é esse sábio? Olha, diz assim, na última parte do texto, diz assim:
Por isso, não sejais insensatos, não sejas tolo, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então, quem é um sábio conforme a Bíblia? É aquele que entende a vontade de Deus. E é fantástico. Ou seja, o sábio não é aquele que fez um curso especializado, que sabe de tudo, que sabe de economia, política, filosofia, medicina, mecânica. Não é isso. Isso não é sábio segundo a Bíblia. O sábio, segundo a Bíblia, é aquele que reconhece a vontade de Deus, que conhece, que entende a vontade de Deus. Por isso, para nós nos tornar sábios, primeira coisa que devemos fazer é reconhecer nossas limitações. O sábio reconhece sua limitação. O sábio reconhece que ele é falho. O sábio reconhece que ele muitas vezes toma decisões erradas. O sábio reconhece que muitas vezes é seduzido pela mentira. Por isso, aí vai, procura a vontade de Deus. Ele sabe que o sozinho não consegue se libertar. É aí que o sábio, reconhecendo sua limitação completa, procura a palavra de Deus. Ele diz assim: é a palavra o centro da minha vida, é a palavra aquilo que de fato é verdadeiro. Perceba que é diferente ao tolo. Conforme nossa sociedade, o tolo é o sábio. E o sábio, conforme nossa sociedade, é o tolo. Mas biblicamente é tudo o oposto. O sábio, biblicamente, é aquele que reconhece suas limitações. Aquele que sabe que ele falha. Aquele que sabe que muitas vezes erra. Então Deus diz assim: é a ele, é nessa pessoa, o qual entregarei a minha vontade, e ele obviamente entenderá tudo. O sábio, fala este texto de Provérbio, é mais poderoso que o forte e o inteligente. Que interessante essa parte. Mais do que aquele que tem força. Então, a questão do sábio, conforme a Bíblia, não radica na quantidade de cursos que ele fez. Não é na quantidade de inteligências. O sábio é uma pessoa que tem uma inteligência super. Não. O sábio na Bíblia é o contrário. Tudo aquilo, o contrário. É o oposto. É aquele que fala que é fraco. É aquele que fala que tem limitação, que não tem tanta inteligência assim. O que mais? O sábio diz assim, continua o texto de Provérbios, diz assim: não sejais sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Mais uma vez, biblicamente o sábio diz: minhas decisões são erradas. Agora vamos lá, como então se vincula tudo isso com a oração? Porque o tema está vinculado com a oração. Nosso sermão de hoje é com a oração. Aí está o detalhe, é esse o ponto. Quando eu oro, ou vocês oram, todos nós oramos, fazemos um pedido a Deus. Inclusive podem ser vários pedidos a Deus. E oramos. Pode ser um dia, um mês, um ano, não sei quanto tempo. Mas de repente Deus responde com um sim. E aí nós falamos: glória a Deus, Deus é soberano. Mas se Deus responde não, como eu entendo aí essa resposta? Como aceito essa resposta? Porque com um sim não tenho problema. Quando Deus me responde sim, é aquilo que você queria, é aquilo que te entrego, não tenho nenhum problema. Mas quando Deus fala não vou tirar aquilo que me está suplicando, como eu entendo aí? Aí sou um sábio ou sou um tolo? O sábio, ele vai aceitar o não de Deus, ele vai aceitar essa resposta de Deus e vai dizer: é o melhor para a minha vida. Já o tolo não. O tolo vai dizer: Deus não quer me dar, então eu vou usar de outros meios para conseguir aquilo que eu desejo. Porque afinal, meu desejo tem que ser realizado. Aí está o problema com o sábio e o tolo, a diferença. E de um modo direto com a oração. O sábio aceita sempre a resposta de Deus. Seja um sim, seja um do, seja um não, ou seja, espera mais um pouco. O sábio vai aceitar isso tranquilamente, vai ficar em paz. Já o tolo não. O tolo vai ficar nervoso com o não.
ficar extremamente, inclusive, rebelde, dizendo: agora então que me afasto desta igreja, agora que fico longe, não vou mais ler a Bíblia, agora muito menos vou orar. Todo faz isso. Por quê? Porque acredita que suas decisões são melhores que inclusive a de Deus. Por isso que a Bíblia claramente fala dessas duas pessoas. A pergunta que se faz: e nós, como somos? Como somos nós? Diante dos diferentes pedidos de oração que temos realizado a Deus. Como somos? Tranquilamente aceitamos todas as respostas de Deus? Ou ainda queremos lutar com Deus com alguma resposta que Ele dá? Lembre, hoje pela manhã estudamos isso. Deus é soberano e Ele nunca deixará de ser soberano. Deus vai sempre a cumprir seus propósitos. Não existe negociação com Deus. Não existe essa questão que, então eu vou dobrar a Deus. Deus vai ter que me ouvir e eu vou insistir e pela teimosia vou ganhar. Não tem como isso. Não existe isso na Bíblia. Infelizmente, muitas igrejas estão falando isso hoje em nossa época. Aí, como nós recebemos a resposta dele? O livro de Tiago continua falando sobre isso, essa ideia de como aceitamos a resposta de Deus. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Perceba, o problema não está fora de mim, o problema está dentro de mim, dentro de nós. Quando não aceito a resposta de Deus, quando não aceito e quero impor a minha vontade, tudo surge, tudo parte do meu próprio desejo. Não é culpa do outro, não é culpa que essa igreja não ora muito, não é culpa dos líderes que não têm poder. Não é nada disso. O problema está em cada um de nós, em nosso desejo, em nossa teimosia. E diz assim: então esse desejo, logo quando tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado após se consumar gera morte. Esse é o problema. O problema de não aceitar a resposta de Deus, qual seja a resposta, e nós querer impor nosso desejo se torna pecado. E logo esse pecado vira morte, gera morte. Por isso, meus amados irmãos, muitas vezes, infelizmente, triste, muitos cristãos, filhos de Deus, se afastam da igreja de Cristo. E eles acham que se afastando da igreja de Cristo está tudo ok. Aí eu te falo, biblicamente, não está ok. Se um cristão se afasta da igreja de Cristo, é porque seu próprio desejo o levou a isso. Não é culpa de ninguém, é de ele mesmo. E por consequência disso, ele deixou que o pecado domine e tenha a consequência de gerar morte. Daí não adianta depois falar: pastor, minha casa, minha família tem problema. Não sei, por que está dando problema? Porque se afastou da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, e escolheu o caminho do tolo, do insensato. Isso tem consequência direta. A Bíblia fala disso. Por isso que a Bíblia fala no livro de Gálatas que o que semeamos estaremos colhendo. Não tem como, se nos afastamos, e escolhemos nos afastar do centro da vontade de Deus, haverá consequências. Diz assim também outro texto de João: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Então, a Bíblia claramente nos fala sobre isso. Amar a Deus não é só falar, é viver. E como é que eu vivo o amor a Deus? Praticando a palavra de Deus, estando nesse centro, vivendo a vontade conforme Ele já o determinou desde antes da fundação do mundo. Termino com este texto de 1 de João. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, que interessante, vamos lá, olha, está vinculado com o pedido de oração. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo o quê? A minha vontade, o meu desejo, a minha verdade,
vontade dele, então Deus, Ele nos ouve. Percebe? Não tem como poder acreditar que podemos ganhar a Deus. Nunca podemos ganhar a Deus. Somos humanos, somos criaturas. Então, por isso, quando estamos sintonizados no centro da vontade de Deus, isso nos leva a uma consequência imediata. Entender a vontade que Ele tem com respeito à sua vida, minha casa, a sua família. E continua dizendo o texto: se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Então, meus amados irmãos, oração, um dos propósitos da oração é isso: entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, a minha vida. Não é para mudar a vontade de Deus. Eu não vou mudar. Você não vai mudar nunca a vontade de Deus. Por isso que o propósito de nós ter esta vigília, quinta-feira, em comunidade, é para juntos nos reunir, interceder, clamar e tratar de entender qual é essa vontade para cada um de nós, mas também para a minha casa, para a minha igreja, para a minha cidade. O propósito é estar sintonizado dentro da vontade de Deus. Por isso que é importante orar. Orar para entender, aceitar, como diz a Bíblia, ser sábios. O sábio reconhece sua limitação. O sábio aceita que ele é falho. O sábio sabe que, por mais que às vezes ele deseja algo, não dá certo. Por isso que ele espera no Senhor. Já o tolo não. O tolo faz todo o contrário. Se afasta de Deus, quer impor sua vontade e finalmente o leva a isso à morte. Morte totalmente. Deus é um Deus maravilhoso, que na sua misericórdia, no seu amor, Ele, ainda com toda a nossa oposição a Ele ainda continua mostrando a sua vontade. Hoje pela manhã vimos isso com respeito ao pai de João Batista, Zacarias. Ainda com toda a incredulidade que teve Zacarias, Deus ainda assim mostrou sua vontade e esteve agindo sua vontade. Algo que Ele determinou desde antes da fundação do mundo. Não esperemos ficar igual como Zacarias, teimosos, rebeldes, duvidando. Ao contrário, aceitemos tranquilamente qual seja essa vontade de Deus. Quando falamos sobre oração, muitas vezes nós, em nosso grupo de vida, ouvimos muitos pedidos. Oramos, inclusive intercedemos pelos pedidos. Mas além de ouvir e interceder pelos pedidos, também é ouvir resposta de oração. E hoje eu gostaria de convidar ao nosso irmão Gabriel, que vem aqui na frente. Ele nos vai testemunhar sobre uma resposta de oração. Interessante. Vamos lá ouvir como Deus responde à oração com respeito a tudo isto que temos ouvido. Boa noite. Vou pedir desculpa pela minha falta de experiência em falar em público. Então, eu queria contar falando assim, ano passado, ano atrasado, eu comecei a me envolver com essas coisas de vestibular, entrando na faculdade e tal, e eu escolhi medicina veterinária. Queria fazer, e escolhi duas faculdades, uma aqui e uma lá em Botucatu, que é 4 horas aqui de São Paulo. Então eu me inscrevi para fazer essas duas provas. Fui direto no terceiro ano e fui fazer essas provas. Só que, assim, inexperiente, menino de 17 anos, assim, não compromisso assim, nenhum com estudo, quase, mas fui fazer a prova. Sempre estudava assim na escola razoavelmente e eu acreditei que dava para passar. Certo? E para quem conhece esse tipo de prova, sabe que é muito difícil. Então, eu fui, fiz a prova primeiro da USP, não fui bem, e logo fazia lá de Botucatu, que é da Unesp. Passei para a segunda fase da prova. Certo?
Só que é lá em Botucatu. Então, eu iria longe da minha família, longe da minha igreja, longe dos meus amigos. Seria só eu, né? E eu. Mais ninguém. Então, não teria um apoio presente, assim, diário comigo. Seria muito difícil, com certeza. E acontece que eu fui fazer não me orgulho muito dessa história, mas também. Eu fui fazer a segunda fase da prova, 2 dias, né? O primeiro dia eu fiz, fui bem, acredito eu. Só que no segundo dia, eu sou muito desastrado. Então, primeiro eu errei o caminho da faculdade. Certo? Já é um ponto aí, né? Errei o caminho da faculdade. Segundo, eu gosto muito de lixia. E dezembro é época de lixia e estava vendendo. Eu parei para comprar lixia a caminho da prova. Já segundo eu, faltava 10 minutos para começar a prova. Beleza, comprei. Indo lá, eu vi que tinha um mendigo também, perto da faculdade. Eu parei para dar comida ao mendigo. Só que aí cheguei, quando eu vi no relógio, faltava 5 minutos, eu estava no caminho errado. Cheguei na frente da faculdade, achei o caminho, né? Fui na frente da faculdade e eu perdi a prova. Pensa num menino chateado, né, com a vida. E eu fiquei muito triste, claro. Primeiro eu ri, né, porque a situação era muito engraçada, mesmo sendo assim trágico, mas depois eu fiquei muito chateado quando caiu a ficha do ano que eu tinha perdido, assim. E eu perguntei, Deus, por que você me fez assim tão desastrado para poder perder uma prova de vestibular? Um negócio importante assim na minha vida. Então, o que eu resolvi? Fiz um ano de cursinho. Foi um ano muito difícil. Muito puxado, muita luta, muito estudo, muita oração. Demais. Assim. O cursinho começou no março. Em abril eu já estava chorando, eu estava surtando. Já entrava ao caminho do cursinho, assim, eu parava e chorava, assim, de tanta pressão que eu sentia. E depois desses tempos que eu comecei a chorar, assim, colocaram na frente do posto que tem no cursinho, um cartaz, assim, que isso aí foi muito na hora certa. Assim, um cartaz com a figura de Jesus, assim, a figura católica de Jesus, mas o versículo de Mateus 11:28, que é aquele: vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. E aquilo lá foi um alívio muito grande para mim, demais, muito grande. Toda vez que eu ia para o cursinho, eu olhava para aquilo e lembrava: Deus está comigo, e se Ele está comigo, então quem estará contra mim? E eu continuei orando, até que eu consegui conciliar as coisas, consegui me acalmar durante o ano, e eu fui fazer a prova. E teve outro versículo que foi depois, mas eu lembrei muito dessa hora, que é Provérbios 21:31, que é: o cavalo se prepara para a batalha, mas quem dá vitória é o Senhor. Então, realmente, eu estava estudando demais, muito assim, preparando para a prova, só que todo aquele esforço, se não fosse Deus, eu não consegui. E graças a Deus eu passei na prova, porque eu estou com o cabelo raspado, e agora eu sou novato na faculdade. E depois de tudo isso eu refleti bastante, eu cheguei a uma conclusão, assim, que como o pastor disse, a vontade de Deus nem sempre, o tempo de Deus nunca é o nosso. Eu queria ter entrado com 17 anos na faculdade, para me formar com 22, imagina que legal seria, sair novinho da faculdade. Só que eu penso assim, com 17 anos, sem compromisso nenhum, e outro, no cursinho eu amadureci demais, assim, eu sou outra pessoa. Eu entrei no cursinho assim, eu aprendi coisas assim, questão de cidadania, de ética, de como se comportar em conjunto assim dos outros, aprendi demais assim. E outra, confiar em Deus sempre, porque minha mãe dizia, meu pai também disse, minha avó disse várias vezes assim: o que é seu, ninguém vai tirar, o que Deus reservou para você vai ser seu, de qualquer jeito. E outra coisa, a gente vai precisar de Deus sempre, porque eu consegui entrar, só que agora olhando dentro da faculdade, eu quero ver como eu vou sair, porque é muito mais difícil. Assim, as matérias são muito mais complicadas, então eu vou continuar sempre precisando de Deus. É isso. Então perceberam? Resposta de oração.
Se o Gabriel olharia hoje olharia ao mendigo, que falaria? Vem cá te dar um abraço. Mas se olharia nesse momento, o que falaria? Você foi uma pedra no meu sapato. Mas Deus veio todo. E isso que a Bíblia nos narra, a vontade de Deus, glória a Deus por isso, está acima de nossos próprios olhos, de nossas próprias decisões. E Deus tem um plano maravilhoso, eu entendo, para Gabriel, para todos nós. Só que Deus sabe o momento certo da resposta dele, que Ele quer entregar. Olha que maravilha, agora está na faculdade aqui em São Paulo, continua com sua casa, sua família e com sua igreja. Isso é maravilhoso? Pelo menos eu entendo que sim, isso é maravilhoso. Então, Deus é o Deus que continua agindo e continuará. E esse Deus maravilhoso agora o colocou nesse lugar, nessa faculdade, para que Ele seja a luz do mundo. Deus tem um plano, um propósito maravilhoso, grande, do mesmo modo que Ele tem para cada um de nós. Poder entender que quando Deus entrega a sua resposta, seja um sim ou um não, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Inclusive com um não, Deus diz assim, não, porque meu plano é maravilhoso. E aí está nossa confiança. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque Deus não deixa de ser Deus, ainda com todos os nossos pecados. Vou pedir para que fiquem de pé. Hemos conversado no grupo de vida, Gabriel, agora um novo momento que ele está vivendo, ¿no? Para pedir a oração dele. Faculdade sempre é um lugar onde se escuta de tudo e sobretudo se diz que lá que Deus não existe, né? Essa é a ideia principal. Então vamos lá agora pedir, peço por favor que coloquem também mais uma vez suas mãos em direção a nosso irmão para pedir sabedoria sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pela resposta de oração sobre teu filho, Pai. Ele acredita que a tua vontade se realizou agora com esta resposta com respeito à faculdade a qual ele agora está estudando. Em nome de Jesus, Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que totalmente, Senhor, derrame sobre o Gabriel, Pai, sabedoria, iluminação do Espírito Santo, que derrame a unção do discernimento, para que possa discernir o que é certo e errado, conforme tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, lá na faculdade, onde tu o colocaste agora, que ele seja a luz do mundo, que ele sempre lembre disso, que ele lembre que através da vida dele, Pai, tu estarás agindo nesse lugar, nessa faculdade, e que através da vida dele ajudará a outras pessoas que tanto estão precisando do Cristo Salvador, Pai. Obrigado pela resposta da oração. Obrigado, Pai, porque ele soube esperar. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus pleno e maravilhoso, que ainda com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, tu continuas, Senhor, agindo de um modo tremendo. Abençoa, Senhor, o teu filho. Abençoa, Senhor, aqui a teu filho. Derrama essa bênção, essa luz, Senhor. Agora sobre cada um de nós, Senhor, também suplicamos essa bênção. Que derrame, Senhor, essa bênção maravilhosa sobre cada um de nós. A bênção da iluminação, a bênção da sabedoria, para sempre confiar na tua palavra, na tua verdade. Sempre estar no centro da tua palavra. Nos afastar totalmente, Senhor, do mal. Nos afastar, inclusive também dos nossos próprios desejos. Porque nossos desejos, muitos deles são pecaminosos e nos levam à morte. Por isso, Pai, em nome de Jesus, esse nome que tem poder, nos restaura, Pai. Nos restaura para o caminho da verdade, para o centro da verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida de nossos familiares, de nossas casas, cuida de nossos trabalhos, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, em cada resposta que nos entrega, Senhor, em cada resposta, que nesse momento lembremos da tua palavra, o que hoje temos ouvido, e que sejamos sábios que confiam na verdade do Cristo Salvador, da palavra de Deus, e que descansam plenamente nele. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai, o consolo e a sabedoria que vem do Espírito Santo esteja sempre sendo derramado sobre cada um de nós e sobre toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Pode ser. Muito obrigado. Vamos lá, nossos avisos. Temos alguns que já são de rotina, nossos grupos de vida. É um tempo bem importante, onde ouvimos, acho que intercedemos juntos, clamamos. Muito, muito importante. Participe dos grupos de vida. Também o convite de nossos amados irmãos Sheila, Daniel, que nos convidam para o matrimônio, para a cerimônia religiosa de seu casamento, que será realizada aqui na IPI, no templo da IPI do Rio Pequeno, no dia 9 de abril, às 6 da tarde, 18 horas. Então, toda a igreja está convidada para participar deste momento de celebração. Também, isso falei pela manhã, e mais uma vez lembro deste aviso à convocação. No dia domingo 3 de abril, o primeiro domingo do mês de abril, às 9 horas, estará sendo realizada a nossa Assembleia Ordinária para a prestação de contas do ano 2015. Todos os membros de nossa igreja, da IPI Rio Pequeno, estão convocados a participar. É extremamente importante a participação de todos. Então, primeiro domingo do mês de abril, 9 da manhã, todos os membros da IPI Rio Pequeno têm que estar aqui presentes para participar desta assembleia, ouvir o relatório da comissão, o qual avaliou todas as contas do ano 2015 e logo nós decidir se aprovamos ou não aprovamos aqui. É importante todos os membros estar presentes. Também no próximo domingo da Páscoa, então, próximo domingo, às 19 horas, estará sendo apresentada teremos uma apresentação de Páscoa que se leva por título O Advogado que se fez réu. Participemos um momento também para convidar a nossos familiares, amigos e ouvir a mensagem maravilhosa do Cristo que ressuscitou, do Salvador que ressuscitou, o único que tem ressuscitado. Também pela manhã, no próximo domingo, teremos o culto, a celebração do culto da ressurreição. Será domingo às 8h30. Então vamos lá, participemos. É um pouquinho antes do que usualmente começa nossa escola bíblica dominical. Próximo domingo, às 8h30 da manhã, a celebração do culto da ressurreição. Após o culto, teremos um café da manhã juntos participando. Então, vamos lá no programar bem. Próximo domingo temos 8h30 o culto da ressurreição. Depois temos o café da manhã e à noite o culto de celebração com essa apresentação musical. E também, obviamente, nossa vigília. Nossa vigília é quinta-feira. Vamos orar. Vamos todos. Vigília de oração. Quinta-feira, 24 de março, às 8h30 aqui no. Podemos agora sim ficar de pé, nos dar um forte abraço e que a paz de Cristo continue nos abençoando, guiando e sempre nos libertando de nossos desejos, muitos deles pecaminosos.